Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia para vocês. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas. Você que está assistindo ao vivo e você que vai assistir a gravação dessa live. Eita, tá quase que instantâneo. Bom dia. Bom dia. Nossa, deixa eu diminuir essa luz aqui. Aê, melhorou. Bom dia. Bom dia para vocês. Respira fundo. Hoje tudo se faz novo. Bom dia, Bianca. Bianca tá dando show em muita gente, hein? Muita gente que não tá dando conta de acordar. Muita gente que tá perdendo aí pra... Perdendo não, né? Aprendendo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Fala, meu parceiro, bom dia. Bom dia, bora. Deixa eu já colocar o tema aqui. Enquanto isso, já vai caçando aquela galerinha, né? Aqueles caçadores de meme, os zumbis da manhã aí, que estão deitados na cama ainda, mexendo no telefone, enquanto eu coloco o tema pra nós. Impacto deles. Bom dia, bom dia, bom dia. Impacto deles em um ano memorável. Hoje o tema é um tema que muita gente me pediu, que nós falamos ontem na live. Bom dia, bom dia, bom dia. Já manda pra geral aí, pra gente poder começar. Papel, caneta, água, café e bora. Deixa eu mandar os meus aqui também. Bora. Bora começar. Pronto. Mandei aqui. Bora. Deixa eu só trocar essa música aqui. Pronto. Show. Então, vamos lá. Hoje é dia de falar de um ponto que ele é um ponto que ele aparece em todos os processos que eu faço. Ele é um ponto que ele aparece em todos os processos que eu não faço. Ele é um ponto que aparece de qualquer forma, porque não dá para fugir disso. Só que, assim como tudo, tem que colocar eles no meio, porque senão não dá certo. Porque senão não funciona, porque senão não anda, porque senão dá treta. E aí acontece, né? Aquilo tudo que a gente sabe: procrastinação, preguiça, dúvida, falta de dinheiro. Você sabia que pai e mãe têm relação direta com seu ganho financeiro? Direta. Não é indireta. É direta. É direta. Pronto, tá bom. Show. Bora lá. Hoje é a última live da semana. Hoje a gente encerra mais esse conjunto de lives. Foram mais 5 lives para trazer para vocês alguns conceitos
sobre como fazer um 2022 memorável. E por falar em memorável, as nossas maiores memórias, as nossas melhores memórias, elas foram construídas com esses dois aí do tema, com o papai e com a mamãe. E existe um conceito básico que a gente traz. Eu vou me embasar muito naquilo que eu já vi nos atendimentos, naquilo que eu já vi nos processos, naquilo que eu já estudei, que é exatamente você começar a entender qual que é a representação, né, de pai e de mãe em todo esse processo. Só que para isso, a gente tem que entender algo um pouquinho antes. A formação do nosso intelecto, a formação da nossa personalidade, a formação de nós como seres humanos, ela se dá basicamente até os 7 anos. Tem até uma teoria envolvida nisso, que é a teoria dos setênios. Teoria dos setênios. Só esqueci o nome do cara que instaurou a teoria dos setênios. Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, ele falou da teoria dos setênios. E nessa teoria fala muito sobre a formação do ser humano como ser humano mesmo. Existem alguns fatores que interferem diretamente na nossa formação, que é, obviamente, a nossa data de nascimento, o dia que a gente nasceu, o horário que a gente nasceu, a posição dos astros, dos planetas. Isso interfere, sim. Só que depois que isso acontece, não é algo fixo. Não é algo fixo. E talvez pode até chocar alguns conceitos que envolvem, por exemplo, a astrologia. Porque muitas pessoas entendem a astrologia como algo que serve de forma oracular. Porque eu já ouvi falar, muitas pessoas me disseram também, você é taurino, então significa que você é ciumento. Não. Você é capricorniano, então significa que você é teimoso. Não. Tudo aquilo que acontece e que tange signo, que tange elemento, que tange tudo isso, que tange também os próprios tipos de personalidade, né? Melancólico, fleumático, colérico, sanguíneo, que é algo mais técnico, que eu não preciso entrar aqui. Isso tudo é só um retrato de qual é a sua tendência de funcionamento caso você não amadureça. E o que é amadurecer? É justamente você pegar todos esses pontos, todas essas características e ver o que faz sentido para você e o que não faz sentido para você. O que vai te edificar e o que não vai te edificar, o que vai te travar. Então existem alguns pontos, por exemplo, no meu signo, eu sou touro, que provavelmente, se eu não tivesse mudado, se eu não tivesse me desenvolvido, seriam pontos que hoje me prejudicariam. Por exemplo, o ciúmes é uma delas. Quando a gente fala de ciúmes, a gente fala justamente dessa necessidade de possuir, dessa necessidade de controlar, dessa necessidade de ter o domínio sobre algo, sobre alguém ou sobre alguma situação. Só que o ciúmes, ele é um desejo inconsciente de que o outro se afaste, que o outro saia. E quando eu descobri isso, eu comecei a trabalhar isso em mim. Porque se eu sinto ciúme de alguém, significa que eu dependo dessa pessoa de certa forma. E para que nós possamos construir a nossa vida memorável, não estou falando mais nem de ano, agora estou falando de vida. Porque eu sei que se vocês estão aqui, não significa que vocês querem construir um ano memorável. Significa que vocês querem construir uma vida daqui para frente. E a vida memorável, ela começa a partir de um ano memorável. E um ano memorável começa a partir de um mês memorável. E um mês memorável começa a partir de um dia memorável. Por isso, hoje, tudo se faz novo mais uma vez.
Então existem esses pontos principais, iniciais, que é, né, obviamente, a personalidade, que é a posição dos astros, que é a interferência dos astros no momento que você nasceu. Só que depois que isso acontece, já não é mais culpa do astro, já não é mais culpa do seu perfil de personalidade, já não é mais responsabilidade disso tudo definir quem você é. É responsabilidade disso tudo te dar um norte para onde você tende a caminhar caso você não amadureça. Então é por isso que eu falo na minha caixinha de perguntas, às vezes, quando alguém pergunta de signo ou de elemento, que muitas pessoas utilizam o signo para dar desculpas ou para se apoiar nas merdas que fazem. Então não sei se vocês que estão aí são da época da Capricho. Nada contra Capricho, tá de boa. Mas lá todas as revistas tinham o signo. Qual que é a previsão para o signo tal? Só que toda previsão ela é dada baseada num perfil e num estilo de comportamento que já é mapeado, baseado naquele signo, baseado naquele elemento. Então, se você é elemento terra, você tem uma tendência de funcionamento. Se você é água, você tem outra tendência. Se você é fogo, você tem outra tendência. Se você é ar, você tem outra tendência. Agora, independente de qual elemento que você seja, independente de qual signo você tenha, independente de qual perfil de personalidade que você tenha, se é sanguíneo, melancólico, colérico, fleumático, independente disso tudo, dá para mudar. Independente se você é comunicador, executor, planejador, analista, isso tudo dá para mudar. E por que eu estou falando que dá para mudar? Porque quando eu comecei o meu processo de desenvolvimento, quando eu comecei a me descobrir realmente, eu era extremamente planejador. Eu era extremamente pé no chão. Eu era extremamente teimoso. E aí eu entendi até que ponto que aquilo me ajudava. E eu entendi também até que ponto que aquilo me prejudicava. Então a teimosia, à medida que o tempo foi passando, ela foi se tornando uma obstinação. A teimosia, às vezes, ela te leva a dar murro em ponta de faca. A obstinação não necessariamente. Porque na obstinação você sabe o que você quer. Só que você está aberto ou aberta a mudar a rota quantas vezes forem necessárias para chegar onde você quer. A teimosia não. A teimosia você insiste que o caminho é um só. Independente do que aconteça, independente do quanto isso te prejudique, independente do quanto isso te machuque, você insiste que é um caminho só. Matheus, o que isso tem a ver com pai e mãe? Tem a ver que, na medida que você nasce, que você se desenvolve até os teus 7 anos ali, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente dessas duas figuras vão servir para atenuar, vão servir para agravar ou vão servir para reafirmar tudo aquilo que já é inerente a você. Seu signo, seu elemento, sua personalidade. Então os nossos pais, eles são os primeiros moldes que nós enxergamos, que nós encaramos e que nós vemos no mundo. Molde de quê? De tudo. De tudo. Porque quando você nasce, eles são as primeiras pessoas com as quais você tem contato. Eles são as primeiras pessoas com as quais você já desenvolve um amor incondicional desde antes de você estar na barriga da tua mãe. Então existe um processo onde você nasce. Legal, nasceu. 9 meses antes, o espermatozoide fecunda o óvulo. Então é a data de concepção. Só que dentro disso, 9 meses antes, existe a data de intenção. E na grande maioria das vezes, essa data é inconsciente.
é você ter a intenção, seja ela consciente ou não, de gerar uma vida. Então, 18 meses antes de você nascer, você já tinha um contato com esses dois seres, que é o pai e a mãe. E aí a gente entra no primeiro ponto. Mateus, um dos meus pais já faleceu. Beleza, mas ele faleceu depois que você nasceu. Então ele existe, ou ela existe. Eles não deixaram de existir só porque eles perderam essa carcaça. Eles existem. E eles foram os responsáveis por você estar aqui hoje. Esse é o primeiro ponto. Porque muita gente, quando eu falo, principalmente dentro de atendimento de constelação familiar, fala assim: eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Aí eu falo assim: por quê? Eu falo: não, porque o meu pai, ele faleceu. Ou então a minha mãe faleceu. Tem alguns casos que falam que a mãe falece na hora do parto e tudo mais. Ainda tem. Então a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é: eu não sou filho ou filha de chocadeira. Eu não sou filho ou filha de chocadeira. Já bota isso na sua cabeça, porque aí você já tira a primeira coisa que pode te prejudicar. Porque quando você fala que você não tem pai ou quando você fala que você não tem mãe, automaticamente você está excluindo aquela pessoa da sua vida. E automaticamente do seu sistema familiar. É como se você pegasse um galho da sua árvore genealógica e cortasse. Só que a questão toda é: se você cortar o galho referente ao pai ou o galho referente à mãe, ele não vai crescer de novo. E a falta desse galho pode significar muito na nutrição da sua árvore genealógica, na nutrição da sua vida, na construção do seu ser. Então é necessário que você entenda isso hoje. A primeira coisa: você não é filho ou filha de chocadeira. Independente do que tenha acontecido, independente de tudo, eu não quero entrar em méritos de pormenores aí, de situações familiares, mas independente de qualquer coisa, o fato é: um espermatozoide fecundou em um óvulo e gerou você. E esse espermatozoide vem de uma pessoa, e esse óvulo vem de outra pessoa. E os donos desse espermatozoide, desse óvulo, são seus pais. Ponto. Acabou. Ah, mas o meu pai foi muito mal comigo, a minha mãe foi muito má comigo. Tá, eu não tô falando disso, eu tô falando só dos... Quem é o dono do espermatozoide e quem é a dona do óvulo. E é só isso, é simples. Lembra da primeira semana onde nós falamos que tudo é simples? Nós que tentamos sofisticar demais a situação. Serve para esse ponto também. Ai, eu não tenho pai. Ai, eu não tenho mãe. Tem. Porque eu nunca vi, se alguém já viu, me conta, por favor, uma pessoa que nasceu só de um óvulo, sem espermatozoide. Ou então uma pessoa que nasceu só de um espermatozoide. O espermatozoide passou por uma transmutação que acabou se tornando um ser humano. Eu nunca vi. E nenhum óvulo que passou por uma transmutação e se tornou um ser humano. Então o primeiro ponto é esse. Todos vocês que estão aqui e os que não estão também não são filhos de chocadeira. E só isso já era o suficiente. Eu podia encerrar essa live aqui agora para você seguir sua vida. Por quê? Quem entrou agora, seja bem-vindo. Quem está assistindo essa live na gravação, seja bem-vindo. Aperta aí o botãozinho de compartilhar, o aviãozinho, compartilhar, enfim. E manda pra galera aí. Quem tá ao vivo, manda pra galerinha que tá com a bolinha verde. Então o ponto principal é esse. Eu poderia encerrar essa live aqui agora, porque isso, só isso, é o suficiente para você olhar para eles com um olhar de amor.
Acabou, só isso mesmo. Por quê? Porque se não fossem eles, você não estaria aqui. Você curte sua vida? Você gosta da sua vida? Você gosta das pessoas que você conheceu? Você gosta dos objetivos que você alcançou? Você gosta, sei lá, de sair no parque? Você gosta de viajar? Você gosta de comer? Você gosta de dormir? Você gosta de beber? Você gosta de encontrar com seus amigos? Se você gosta de um ponto da sua vida, você tem que agradecer esses dois. E agradecer pelo quê? Porque não me deixou passar fome. Não. Vamos simplificar. Você tem que agradecer simplesmente porque se não fossem eles, você não estaria aqui. E acabou. Eles, por alguns meses ou talvez até anos, ouso dizer anos, foram os responsáveis por não deixar você morrer. Então a sua vida esteve na mão deles durante muito tempo. Quantas pessoas que a gente não conhece que de forma voluntária e intencional tiram uma vida através de um aborto? Poderia ter sido você. Poderia ter sido você. Vou falar de novo, poderia ter sido você. Só que de alguma forma, alguém, seja o pai, seja a mãe, ou seja os dois, alguém teve a decisão de falar assim, não, a Delma vai nascer, o Diego vai nascer, a Maria vai nascer, a Débora vai nascer, a Josi vai nascer, a Ju vai nascer, a Yasmin vai nascer, a Diana vai nascer, a Cris vai nascer, a Gisele vai nascer, a Bianca vai nascer. Houve uma decisão, porque senão você não estava aqui. E isso basta para que você olhe para eles e fale assim, obrigado. Porque se eu gosto de tomar sorvete hoje, é porque vocês me permitiram estar aqui hoje para tomar esse sorvete. Se eu gosto do que eu faço hoje, é porque vocês me permitiram estar aqui fazendo o que eu faço hoje. Se eu gosto da minha vida, é porque vocês me permitiram experienciar, vivenciar a minha vida para que eu pudesse gostar dela. Então, esse é o ponto base, principal. Esse é o princípio de tudo. É necessário que você seja grato aos seus pais. Porque senão, vai dar problema. Porque todas as vezes que você não é grato ou que você não é grata, significa que você ainda é aquela mesma pessoa lá atrás, de quando você nasceu. Os astros te influenciam, o teu perfil te influencia, as tuas características de personalidade te influenciam fortemente e elas tomam conta da tua vida. Porque depois disso tudo, acontece, na verdade. Bom dia, Duda. Seja bem-vinda. Depois disso tudo, acontece aquilo que nós levamos em consideração para não agradecer, para excluir, para julgar. Porque lá quando você nasceu, você não tinha raiva, você não tinha ódio, você não tinha rancor, você não tinha amargura, você não tinha ciúmes, você não tinha nada disso. Quando você nasceu, você só tinha amor. Quando você nasceu, você só tinha amor. Amor por quem? Por eles. Ah, mas meu pai foi um escroto comigo, minha mãe foi uma escrota comigo. Mas isso foi depois que você nasceu. Quando você começou a pegar esses moldes deles. Porque como eu disse no começo da live, nos primeiros 7 anos é que você pega todas essas referências deles. Ah, Matheus, mas existe uma forma de não pegar? Não, não existe. Porque da mesma forma que você pega essas referências dos seus pais biológicos, você pega dos pais substitutos também. Ah, Matheus, e por que eu pego isso? Por que eu pego esse
essas características, por que eu aprendo isso e por que depois de velho, sei lá, depois dos 7 anos, pra gente continuar nessa linha do tempo, por que depois disso eu começo a manifestar pensamentos, sentimentos e comportamentos que são provenientes deles? É porque você busca algo que você nunca teve, que é o amor incondicional dos seus pais. Porque agora pode chocar um pouco a tua cabeça, mas se você tivesse recebido um amor incondicional o tempo todo, você não estaria do jeito que você está hoje. Você não teria os bloqueios que você tem, você não teria os problemas que você tem relacionados a esses comportamentos que se repetem. Quantas vezes, por exemplo, você, quando criança, não ouviu uma frase assim: você só vai comer a sobremesa se você comer a comida toda. Você só vai poder brincar se você fizer a lição de casa. Nossa, não faz isso porque o papai acha muito feio. Nossa, não faz isso, não deixa o brinquedo espalhado porque a mamãe não gosta. Isso chama-se amor condicional. Por que a grande maioria das pessoas educa os filhos assim? Porque funciona. Só que a grande maioria das pessoas que educa os filhos assim, elas não sabem que é pelo mecanismo da busca do amor incondicional do filho. Então o filho não obedece o pai quando o pai fala assim: não deixa o brinquedo espalhado porque o papai não gosta. Não é por isso. Porque uma criança de 2 anos, ela não entende isso ainda. Uma criança de 2 anos, ela não entende que o pai ou a mãe não vai gostar de um comportamento só por aquele comportamento ser executado. Ela não entende isso, ela não tem a capacidade cognitiva dela formada completamente. O que é que uma criança entende? Se eu não fizer isso, que o meu pai ou que minha mãe está pedindo, eles vão deixar de me amar. Se eu não fizer, se eu não executar esse comportamento que eles estão me pedindo, eles vão deixar de me amar. E aí ela para de fazer. Se eu não comer tudo, eu vou ter a desaprovação deles. Só que uma criança de 4 anos não está caçando saber de desaprovação. Na cabeça dela é: se eu não fizer isso que eles estão pedindo, eles vão deixar de me amar. E na idade de 4 anos, a criança ainda está naquele Édipo, né? No complexo de Édipo. Ela ainda está naquele Édipo. Então, resumidamente para vocês aqui, o complexo de Édipo é justamente quando o ser humano, quando a criança, ela cria um amor cego, um amor incondicional, um amor absurdo e absoluto com seus pais, ou com o pai, ou com a mãe, ou com os dois, ou transita entre pai e mãe. E é só isso que move ela, só esse amor. Então quem já é mãe sabe que tem uma época da vida que a criança é grudada na mãe. E tem outra época da vida que a criança é grudada no pai. Por quê? Porque é necessário que isso aconteça para que essa criança ela pegue, busque o que é necessário de cada um. E aí entra o ponto principal, depois de ser grato aos pais, é entender que existem algumas coisas que são provenientes deles e que nós precisamos. Por exemplo, nós precisamos da força do pai, da força dele. E a grande maioria das pessoas que procrastinam muito tem alguma coisa para resolver com o pai. A maioria das pessoas que começam as coisas e não dão conta de terminar, começam as coisas e no meio do caminho param, começam as coisas e no meio do caminho desistem, significa que em parte ela não tem essa força do pai. E o que é a força do pai? É força física, Mateus? Não, não é força física.
é justamente o 50% do masculino. Tira completamente o filtro de gênero da sua cabeça agora, tá? Mas é a força do masculino que tá dentro e que você precisa. Você precisa de 50% disso. E os outros 50%, Matheus, vem do feminino. Então você precisa de 50% de força, de resistência, de persistência, de capacidade de peitar situações da vida, de capacidade de ir de frente, de encarar as coisas que te acontecem. E você precisa disso para ter força lá na frente. Força para tomar uma decisão, força para assumir a tua personalidade, independente do que outros falem, você se manter firme naquilo que você acredita, nas suas convicções. Você precisa dessa força do pai, dessa força do masculino, para que você possa determinar quem você é de verdade, possa começar e recomeçar quantas vezes forem necessárias. Mas você também precisa da delicadeza. Você precisa do cuidado. Você precisa daquele amor mais refinado. Você precisa do sustento. Você precisa do sucesso. Você precisa do cuidado. E isso vem de onde? Isso vem da mãe. Da mãe, do feminino. Ah, mas eu sou feminina e sou forte. Tá bom. Lembra que eu falei para tirar o gênero? Você precisa dessa energia, desses outros 50% que são provenientes da parte materna para que você possa desenvolver pontos principais, como por exemplo, sucesso no trabalho, sucesso na sua vida, o carinho, o cuidado, a sua capacidade de ter empatia, de se simpatizar, de empatizar com alguém. Porque desde o momento que você nasceu, a primeira pessoa responsável pelo seu sucesso foi a sua mãe. Porque ela te segurou na barriga. Ela, muitas das vezes, quase dá a própria vida para que você venha para cá. E depois que você nasce, é ela que te dá alimento, é ela que te dá calor, é ela que te aquece, é ela que te protege. Protege da fome, protege da sede, protege do frio. E quem protege a sua vida com força é o pai. É o masculino. É essa energia que te faz se sentir seguro ou te faz se sentir segura. E por que a grande maioria das pessoas elas têm problema com insegurança? É porque falta isso. Falta essa segurança de ter alguém com quem contar para proteger. E por que a grande maioria das pessoas dificilmente buscam esse sucesso e conseguem alcançar? Seja sucesso financeiro, seja sucesso no trabalho. É porque falta essa parte da mãe que nós tomamos parcialmente no decorrer da nossa vida. E que na verdade nós temos que tomar todos os dias. É como se fosse água ou café para quem gosta de café. É necessário que você tome todos os dias. E assim é necessário que a gente pare, que a gente respire e tome a força do pai, tome a força da mãe. Independente de qual dos dois represente cada polo. Porque existem mães que que têm mais essa energia masculina aflorada. E existem pais que têm mais essa energia feminina aflorada. Isso é um problema? Não, não é um problema. Uma relação ela tende a se equilibrar. Porque se tivessem um pai e uma mãe com energia masculina mais aflorada, provavelmente daria conflito. E se tivesse um pai e uma mãe só com energia feminina mais aflorada, provavelmente haveria um pouco de passividade. Haveria um pouco de... seria morno. Então esses são os filtros que a gente começa a enxergar. E a gente começa a mudar a nossa percepção, a gente começa a mudar a nossa perspectiva a partir do momento que isso tudo vai sendo construído. E eles são os nossos primeiros filtros.
São eles que te ensinam o seu modelo de amor? São eles que te ensinam o seu modelo de comportamento? São eles que te ensinam se você vai falar de mais ou vai falar de menos? São eles que te ensinam se você vai empreender, se você vai fazer um concurso público ou se você vai trabalhar para alguém? São eles que te ensinam a tua forma de se relacionar com outras pessoas. São eles que te ensinam a tua forma de ter relacionamentos amorosos. Por quê? Porque quando eu tenho 3 anos, a minha mãe e meu pai sentam no colo e falam assim, olha, a partir desse momento, a gente vai conversar uma coisa muito séria com você. Um dia você vai namorar. E quando você namorar, o papai quer que você faça isso, isso e isso. E a mamãe quer que você faça isso, isso e isso. É óbvio que isso não acontece. Principalmente com 3 anos de idade. Só que quando você tem 3 anos de idade, você está na sua casa brincando com alguma coisa. Sei lá, brincando com a caneta. E aí você olha pro lado e vê como teu pai se comporta com a tua mãe. E vê como a tua mãe se comporta com teu pai. E aí você olha e fala assim, essas são as pessoas que eu mais amo. Fala não, né? Pensa, sente. Capta a frequência. Nossa, eles me geraram e eles se tratam assim. E aí quando você tem lá seus... Sei lá, hoje a pessoa deve começar a namorar com 9 anos. Tô brincando. Você tá lá com seus 16, 17, 18 anos. Aí você começa a namorar. E aí você vai falar, tá, vou começar a namorar, mas eu não sei como que faz isso. Eu não cheguei nessa fase do jogo ainda. Então eu vou começar a namorar. E como que eu vou começar a namorar? Ah, já sei. Aquela época lá, eu via como meu pai tratava a minha mãe. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu via como a minha mãe tratava meu pai. Então eu vou fazer a mesma coisa. E esse diálogo todo que eu tô fazendo com vocês aqui, esse jogo de diálogo, acontece de forma inconsciente na nossa cabeça. E é aí onde as coisas começam a acontecer. Você começa a trabalhar, você nunca trabalhou. A escola não te ensina como que trabalha. A vida não te ensina como que trabalha. É só você trabalhando que você vai aprender como que se trabalha. Só que na verdade lá atrás, você viu teu pai trabalhando. Você viu tua mãe trabalhando. Você viu teu pai saindo de manhã e voltando só de noite. Você viu sua mãe saindo de manhã e voltando só de noite. Aí você ficava com a tua avó, talvez, eu não sei. Você ficava com uma cuidadora, não sei. E aí você via que eles saíam. Ou talvez até os dois saíam. E você não queria que eles saíssem. Você queria que eles ficassem com você. Porque eles são as pessoas que você mais ama. E quando a gente ama muito alguém, o nosso desejo, a nossa vontade, não é que essa pessoa saia e fique o dia inteiro fora. E você começa a criar o teu modelo de vida baseado nisso. E aí quando você vê teu pai chegando do trabalho e reclamando do tanto que o trabalho dele é ruim, quando você começa a trabalhar, você fala assim, vixe, eu tenho que fazer isso, né? Tem, porque senão eu não vou ter dinheiro. Tá, então eu vou fazer isso. Nossa, mas deve ser um saco, né? Porque meu pai reclamou a vida toda de trabalho. Ah, emprego é muito difícil. Então vai ser difícil para arrumar um emprego. Né? Por quê? Porque eu ouvi meu pai e minha mãe falando o tempo todo que tem crise, que arrumar emprego é muito difícil, que ganhar dinheiro é muito difícil, né? Partindo do pressuposto que ninguém ganha dinheiro, a gente já falou disso. Então, meu Deus, que vida é essa? Que eu vou ter que encarar uma coisa que eu não gosto, uma coisa que é extremamente difícil e uma coisa que paga pouco. Por quê? Porque foi o que eu ouvi. Porque foi o que eu aprendi.
E assim, os comportamentos eles vão dando sequência. E assim os comportamentos eles vão seguindo. E aí começam padrões de relacionamento, seja com amigos ou seja com relacionamentos amorosos. Porque existem aquelas referências de papai e de mamãe. E aquela referência de papai e de mamãe é que vai fazer com que você entenda, na verdade, como você deve se comportar. E aí você encontra no seu pai uma segurança foda, uma segurança absurda, uma segurança que te trouxe até aqui com tudo do bom e do melhor. Aí você sai, conhece alguém, e essa pessoa ela não te passa a mesma segurança. Uma mulher talvez encontre um homem que não te passe a mesma segurança que o teu pai. Só que você tem que sair desse cordão umbilical. Você tem que se desconectar disso para que você possa seguir a vida. E aí você sai, conhece alguém, e essa pessoa ela não te passa uma segurança nesse sentido. E aí o que acontece inconscientemente? Essa pessoa pode ser até legal, mas eu prefiro meu pai. Inconscientemente. Aí o que você faz? Você se relaciona com aquela pessoa, mas o relacionamento acaba. E você arruma um motivo para acabar. Sejam ciúmes, porque o ciúmes é o desejo inconsciente de que o outro parta. E aí você quer que aquilo acabe. Para quê? Para você voltar lá para onde tudo começou. Lá para onde você, de certa forma, se sentiu amado ou amada de verdade. Só que você não pode ficar ali pro resto da vida. E aí você sai e vai procurar outro. E aí você volta de novo lá para papai e mamãe. E aí você sai de novo e vai procurar outra pessoa. E aí você volta de novo. Isso serve para homem e para mulher. E aí o homem sai. E ele se relaciona com uma mulher. E ele vê e fala: prefiro minha mãe. E aí volta. E aí ele sai de novo. E ele volta. E ele sai de novo. E ele volta. E sabe o que acontece? Você não tem sucesso nos relacionamentos. Por quê? Porque você ainda não conseguiu se desconectar da origem. É a mesma coisa. Deixa eu formular uma frase aqui para vocês. Querer seguir a vida colado nos pais é a mesma coisa que querer que a água do rio ela suba ao invés de descer. Então, para quem não tem convívio com o rio, saiba que o rio ele só desce. Tem a nascente e ele só vai para um sentido. Não existe rio de mão dupla. Então, querer seguir a sua vida, querer construir a sua vida sem se desconectar dessa situação, se desconectar dos seus pais, energeticamente falando, emocionalmente falando, comportamentalmente falando, é a mesma coisa de querer que um rio, ao invés de descer, que ele suba. Não dá. Matheus, mas desconectar dos meus pais, eu preciso parar de conversar com eles? Não. Eu preciso parar de ir lá tomar café? Não. Eu preciso de ir lá, parar de ir lá filar um almoço ali, comer um pão de queijo? Não, não precisa. Você só precisa seguir a tua vida olhando para eles e falando assim: obrigado. Mas a partir de agora eu sigo. Obrigado pela vida, obrigado pelos ensinamentos. Só que não acontece assim, né? Só que não acontece assim. Por quê? Porque existiram situações durante a tua vida toda. Existiram situações durante a tua vida toda que te prenderam de certa forma. Porque a grande maioria das pessoas acha que o amor prende. O amor prende. Mas eu te digo outra coisa. Mágoa, ódio, rancor, amargura
prende muito mais do que o amor. Se eu te pedir para listar todas as pessoas que você ama, você vai ter que buscar na tua memória. Você não consegue me falar de bate-pronto todas as pessoas que você ama. Agora, se eu parar e falar com você assim, para um pouquinho e respira. Agora pensa naquela pessoa que te fez mal e que você ainda não resolveu com ela. É rápido. Por quê? Porque nós temos o viés cognitivo negativo. É a nossa tendência natural de dar foco, de dar ênfase àquilo que nos faz mal. Aquilo que nos prejudica, os pontos negativos, os momentos ruins. Se você tem uma semana de 7 dias e você teve 6 dias maravilhosos, mas teve um dia que não foi tão bom, o teu foco está nesse dia que não foi tão bom e não nos 6 dias que foram maravilhosos. E assim é. Por mais que você tenha uma vida toda onde os teus pais deram o que eles davam conta de dar, e que é outra coisa que eu quero desconstruir na cabeça de vocês, porque os nossos pais, eles não deram o melhor para nós. Eles deram o que eles deram conta de dar. E que na cabeça deles é o melhor e que tá tudo bem. Então, muitas pessoas falam assim, não, meu pai não foi muito carinhoso comigo. A minha mãe não foi muito amorosa comigo. Mas é o que ela dava conta, é o que ele dava conta e ponto. E na cabeça deles é o melhor. Na cabeça deles é o melhor. É o que eles davam conta de fazer. E aí você agora, no auge dos seus 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos anos, você leu meia dúzia de livro, fez meia dúzia de curso, aí você vira pro seu pai, vira pra sua mãe e fala assim, você poderia ter me amado mais. Você poderia ter cuidado mais de mim. Você poderia, não poderia nada. Eles fizeram e fazem só o que eles dão conta. E aí a gente entra nos pontos mais polêmicos. Por exemplo, meu pai me abandonou quando eu tinha 3 anos de idade. Eu sofri muito. E agora, de certa forma, consciente ou inconsciente, eu tento buscar em outros homens a figura do meu pai que me deixou lá atrás. E às vezes o teu pai, ele tá vivendo a vida, curtindo a vida doidada e ele tá de boa. Só que você carrega esse abandono com você por muitos anos. E quando você começa a entender que era só o que ele dava conta de dar, e principalmente quando você começa a se questionar por que aquilo aconteceu, e principalmente quando você começa a se questionar o como era a vida dele antes disso tudo acontecer, você começa a tomar consciência que era só o que ele deu conta. A minha mãe me tratava muito mal. Mas ela me tratava muito mal porque o meu pai saiu de casa e ela teve que dar conta de tudo sozinha. Então ela não te tratava mal, ela te tratava como ela dava conta. Imagina só na cabeça de uma pessoa como deve ser assumir as duas figuras e carregar as duas energias dentro de si. Uma mãe que exerce a função de mãe e pai, ela é uma mãe que é uma tomada 110, mas ela tem que ser 220. Por quê? Porque se ela não for 220, vai faltar 110. E vai faltar energia em você. Então ela teve que se lascar para você ser quem você é hoje. E aí você cresce e fala assim, você me tratou muito mal. E aí você pode olhar para isso tudo agora e falar assim, realmente, eu não tenho um ano memorável por culpa minha. Eu não tenho relacionamentos duradouros porque eu ainda fico cobrando dos meus pais algo que depende de mim construir ou desconstruir agora. Eu fico cobrando alguma coisa de uma pessoa que já deu o que ela deu conta de dar. E que ela não vai além disso.
Por que ela não vai além disso? Porque ela tem as questões dela, ela tem as limitações dela, ela tem os impedimentos dela, ela tem os traumas dela, e assim como você desenvolveu tudo isso, todo esse modelo que te ajuda ou que te impede de construir um ano memorável, uma vida memorável, ela também tem. E a grande maioria dos filhos, às vezes, esquece que os pais tiveram um passado. Tiveram um passado que talvez pode ter sido um passado traumático, um passado abusivo, um passado com mortes, um passado com fome, um passado com necessidades que eles passaram. E às vezes esquece. Porque tudo aquilo que te foi passado através de um pensamento, de um sentimento, de uma fala, de um comportamento, tudo que foi passado foi o que eles aprenderam. E eles ainda mudaram alguma coisinha, né? Porque que pai que não fala assim, eu vou dar para o meu filho, ou eu vou dar para a minha filha, tudo aquilo que eu não tive. Então já existe um processo natural de desenvolvimento dessa criação. Porque só do pai ou só da mãe colocar na cabeça deles isso, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive, significa que ele vai pegar tudo de ruim que aconteceu na vida dele, tudo de traumático que aconteceu na vida dele, e ele vai tentar mudar para que você não passe por aquilo. Então é por isso que nós devemos aceitar os nossos pais como eles são. Porque até os erros deles fizeram com que nós possamos nos desenvolver. E até os erros deles foram na intenção de acertar. Ou você acha que um tapa que você tomou, que um beliscão que você tomou, que uma correção que você tomou foi por ódio? Não foi por ódio, foi por amor. Foi por amor. Só que às vezes esse amor é um amor desmedido. É um amor que foge das proporções. É um amor que foge de tudo aquilo que, para nós, na nossa cabeça, é o normal, é o comum. E se você começa a desenvolver essa perspectiva, essa visão, de que tudo que foi passado, tudo que foi ensinado, foi o que foi aprendido um pouquinho melhorado. Justamente por conta dessa frase, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Isso já mostra uma vontade que os teus pais têm de te dar aquilo que você merece, que é o melhor. É como se eles estivessem te dando uma dica de que, independente da condicionalidade do amor deles atualmente, eles querem te dar um amor incondicional. Só que essa nossa busca inconsciente por amor incondicional faz com que nós tenhamos uma visão distorcida das coisas. E se nós não encontramos um amor fora de casa que nos complemente, não que nos complete, que nós já temos que sair de casa completos, automaticamente a gente vai ter uma necessidade de retornar. A gente não vai ter força para sair, a gente não vai ter força para seguir. E quando eu digo amor, eu não digo só relacionamento. Eu digo amor ao que você faz, amor à sua profissão, amor ao seu estilo de vida, amor à vida, amor ao mundo. Quando você começa a entender que se você não sai de casa completo disso, você vai tentar buscar fora aquilo que você não pegou lá atrás. E aí você volta de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí você fica, meu Deus, eu não consigo sair daqui. Consegue. Basta que você se complete. E como que eu me completo? Aceitando os meus pais do jeito que eles são. Como que eu me completo para ter um relacionamento amoroso? Aceitando os meus pais do jeito que eles são. Pegando aquilo que me é de direito e deixando aquilo que não faz sentido.
Como eu faço para ter sucesso no meu trabalho? Aceitando os meus pais do jeito que eles são. Pegando essa frequência, essa energia deles. E depois, moldando conforme a sua realidade. Porque quantas pessoas nós já vimos, eu tenho certeza que você já viu, que se formaram em direito porque o pai era advogado, que se formaram em medicina porque o pai era médico, que se formaram em odonto porque a mãe era dentista, ou que o pai era dentista. E aí você pergunta para essa pessoa, por que você faz o que você faz? E a pessoa te responde, eu não sei, quando eu tinha 18 anos, meu pai falou para eu fazer uma faculdade de direito e passar em um concurso público. Porque no concurso público eu poderia me estabilizar. Tá, mas o que você quer fazer? Eu quero montar várias empresas. Você vai se frustrar, para não falar outra coisa. Porque de certa forma, esse é o modelo deles. Agora, a partir do momento que você aceita seus pais do jeito que eles são e entende que ele ou ela te falar que você tem que passar em um concurso público, ele ou ela te falar que você tem que trabalhar para alguém, ele ou ela te falar que você tem que arrumar um casamento que é para a vida toda, é o modelo deles. Só que às vezes você ouve deles que você tem que ter um casamento que é para a vida toda, mas dentro da sua casa você vê duas pessoas extremamente insatisfeitas, inconformadas, culpadas, porque assumiram para si um compromisso de que o casamento era para a vida toda, só que elas não estão dando mais conta. E aí o que você vai fazer? Ao invés de você se estruturar, se conhecer, se potencializar, se completar, para que depois você acredite em uma pessoa e decida estar com aquela pessoa porque ela te complementa, não. A primeira pessoa que você pega, você fala assim, eu vou casar com ela, por quê? Porque casamento é um só e é para a vida toda. E qual é a tendência? Que você passe pelas mesmas coisas. Então, se você quer realmente fazer um ano memorável, se você quer realmente construir algo novo, 2 pontos são necessários. Que você seja grato à vida que eles te deram, ponto. Grato à vida que eles te deram, ponto. O que eles fizeram com você durante a vida não interessa. Seja grato pela vida que eles te deram, ponto. Segundo, aceite seu pai e sua mãe do jeito que eles são. Ponto. Não tenta mudar. Aceita. Ponto. E o terceiro ponto é, pega aquilo que não faz sentido e transforma conforme a sua realidade. Pega aquilo que não faz sentido e transforma conforme a tua realidade. Aí sim, você vai começar a entender o que você pode fazer para melhorar. Para que lá na frente, quando você tem os seus filhos, você não precise repetir a mesma frase. Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Não. Você vai dar o que você dá conta. E que você vá aberto e receptivo e disponível para que ele tome as decisões dele a partir daquele momento que ele tenha consciência e que ele tenha a base e os princípios bem fundamentados. Porque é nesse momento que ele vai construir o caminho dele. Assim como você está construindo o seu. Então eu vou passar um resumo disso tudo e vou passar algumas tarefas. Inclusive eu vou passar uma dinâmica lá no Telegram de reconexão com os pais. O título do vídeo é Tomando a Força da Mãe, mas você pode usar para a mãe e para o pai. Tá? Eu vou passar isso lá no Telegram, vou passar as tarefas lá. Vou passar esse passo a passo que eu disse para vocês aqui. E façam isso no final de semana. Façam isso hoje, amanhã e domingo. Ouça essa meditação, essa dinâmica, hoje, amanhã e domingo. E segunda-feira a gente volta, 6h33 da manhã. Fechou? Então, um beijo grande pra vocês. Ótima sexta-feira e tamo junto. Honra teu pai e tua mãe.